Fala galera, Léo Rocha na área, beleza? Então, vamos ter aí a partir de agora alguns vídeos um pouco diferentes, onde eu vou documentar um pouco do meu dia a dia, semanalmente, como é que está sendo essa mudança na minha vida nesse pós-bariátrico. Então, segura aí, que a partir de agora começa o Diário de Treino e Transformação. Os. Fala aí galera, beleza? Estão servidos? Enquanto a gente vai conversando, eu tenho que ir me alimentando aí. Então, esse primeiro vídeo, a gente vai tratar da primeira semana da minha cirurgia bariátrica, porém eu vou dividir ele em dois. Então, nesse vídeo aqui, eu vou contar sobre o meu pré até o pós-bariátrico, onde eu saio do hospital, e na segunda parte eu vou contar da hora que eu chego em casa até o final da minha primeira semana depois da cirurgia bariátrica. Senão vai ficar muita coisa, vai ficar embolado, vai ficar difícil de assistir, então resolvi separar, beleza? Então, vamos lá. Meu pré-operatório começou na sexta-feira e foi até que relativamente simples os pedidos. Foi uma alimentação líquida 100% e jejum a partir das 11 horas da noite, né? Então, eu planejei acordar lá para umas 10 horas da manhã, onde eu já gastaria um tempo do meu dia para não sofrer tanto. Achei que ia passar fome, que ia, sabe, ficar mal, quase morrer da dieta líquida. Mas, cara, por incrível que pareça, é muito mais simples do que parece. Facilitou muito o fato de eu não ter uma quantidade limite para ingerir dos líquidos, e também facilitou muito eu não ter muita restrição do que eu poderia ingerir. Então, a minha alimentação se baseou basicamente em leite, iogurte, sucos, Gatorade, chás, e eu tomei no almoço um açaí, né, sem granola, óbvio, só o açaí com morango batido, e de noite eu tomei uma sopa, sopinha da vovó, maravilhosa, onde eu acrescentei uma pimentazinha artesanal que eu gosto muito. E essa foi minha alimentação ao longo do dia inteiro. Senti um pouquinho de fome em alguns momentos, mas não foi nada difícil. Se eu tivesse que passar por isso de novo, passaria tranquilamente. Claro que o fato de ter comprado as coisas, ter tudo à mão ali e ter essa coisa de poder tomar até onde eu achar que era necessário para me satisfazer, ajudou bastante. Então, meu dia de sexta-feira se percorreu basicamente nisso, tentando sobreviver à dieta líquida. Mas também eu passei por um outro momento, onde eu separei para cortar o cabelo e fazer a barba. Então já fica aí a dica para os homens. Corte a barba o mais baixo possível aí. Em alguns casos, dependendo do médico, vai pedir até mesmo para tirá-la 100%. Isso é necessário porque em alguns casos você precisa ser entubado e com a barba grande isso dificulta bastante. Então, fica ligado nisso. Se está na dúvida, pergunta ao seu médico que ele vai te orientar. Então, fiz a barba, fiz o cabelo, aproveitei também para tirar os pelos das costas, do peito e da barriga, para deixar bem tranquilo, porque eu fiquei pensando, se eu deixar isso para resolver lá, vão me raspar com aquelas giletes horríveis, depois vou ficar me pinicando, vai ficar horrível, vai me machucar, vai ser ruim, então vou fazer logo em casa. Então assim eu fiz toda a parte de higienização e tal, e fui dormir. No dia seguinte eu acordei às 5 da manhã, para estar às 6 no hospital, tinha que estar lá às 6 dando entrada. Cheguei lá, a partir daquele momento eu já estava com o acompanhamento do meu pai, que foi um parceirão, esteve comigo todo o tempo possível lá dentro do hospital, no meu pré, no meu pós-operatório. E a gente chegou, deu entrada nos papéis, né, na parte da documentação, e rapidamente a gente foi orientado para um quarto. Esse quarto foi bem legal, uma estrutura boa, sabe, agradável e bem amplo. E aí começou esse entra e sai de enfermeira, médica e afins, fazendo perguntas, passando orientações, com um monte de papel para assinar. Num dado momento, uma das enfermeiras que entrou perguntou para mim se eu tinha feito a tricotomia. E eu pensei, caraca, será que eu esqueci de fazer algum exame? Eu não lembro do médico ter pedido nenhum exame de tricotomia. Cara, o que seria isso?
E aí a enfermeira, vendo a minha cara de confuso, ela respondeu, não, é a raspagem dos pelos na parte íntima. Eu fiquei pensando, desde quando criaram um termo científico para raspar o saco? Então fica aí a dica. Além de tudo que eu falei antes, tem que passar aí, ó, tem que fazer a depilação, a raspagem, né, todas as partes íntimas, virilha, tanto do homem quanto da mulher. E aí eu, olhei pra ela, até perguntei, mas eu vou fazer operação no estômago ou vou pra um encontro? Ela falou, não, mas é por causa do procedimento, que às vezes é importante, se precisar fazer alguma intervenção, tá tudo certo. Eu falei, beleza. Por que não me avisaram isso antes, né, cara? Eu tava em casa, no conforto do lar, com uma Gillette boa, era só dar continuidade, mas não. Me entregaram 2 giletes daquelas bem vagabundas, meio cegas, sabe? Horríveis. E falaram que eu precisava raspar tudo. Não só isso, também me passaram um sabonete especial, que eu tinha que tomar banho e esterilizar do pescoço para baixo. Então fui pro banheiro do hospital começar o meu processo. E, cara, só quem é gordo sabe como é difícil se raspar, principalmente sem estar em casa, com uma gilete ruim, porque você não consegue ver direito, é trabalhoso. Nossa, horrível. E aquela gilete não ajudava em nada. Passava, saía meia dúzia de pelo, porque a gilete era horrível. A minha sorte é que no dia anterior eu tinha já feito um pré-cuidado ali, aquele famoso corta-grama, sabe, para manter o campo jogável e tal, então tava tratadinho, mas tinha que tirar tudo. Esse que foi o problema. Cara, eu não quero nem ver quando começar a nascer de novo o quanto que vai coçar isso. Então, homens, vamos nos cuidar e se for operar, lembra de raspar tudo. É muito mais agradável e menos humilhante fazer isso em casa do que lá no hospital. Confia em mim. Tricotomia feita, banho tomado, lá fui eu botar o roupão da vergonha. Também fiz um gargarejo com um enxaguante bucal especial. Tanto o sabonete que eu usei quanto esse enxaguante foi o hospital que deu, que é específico para uma esterilização 100%. Quando foi umas 11 horas, a anestesista passou no quarto, fez lá todas as perguntas, procedimento, assinatura e tudo mais, conversamos, e ela falou que eu seria o próximo a ser operado. Só que esse próximo demorou aí um período de espera até as 3h33 da tarde. Eu lembro que quando o meu Uber hospitalar chegou, eu olhei no relógio, eram 3h33 exatamente. Então chegou meu Uber hospitalar, né? Despedi do meu pai, deitei na maca com o meu roupão da vergonha e lá fui eu pro centro cirúrgico. Cheguei lá no centro cirúrgico, como todo bom gordinho aprende a levar a vida na brincadeira, na zoeira, né? Então cheguei lá super ansioso, nervoso, comecei a falar besteira, a brincar, falar umas piadas, usei a tricotomia como um meio de alívio cômico ali, junto com as enfermeiras, os médicos e toda a equipe, que por sinal são excelentes, são pessoas incríveis, buscaram o tempo todo me manter numa situação tranquila, e humanizar o processo ali da cirurgia. Então já até falo de antemão que a equipe é muito legal, muito boa. Enquanto isso, estavam me preparando, pegando minha veia, eu falando um monte de besteira lá, meu normal. E aí eu estava conversando com o meu cirurgião, Dr. Guilherme, e nessa hora a anestesista botou a anestesia para dentro e, cara, bateu uma onda forte. Eu comecei a ficar muito louco. Comecei vendo até elefantinho rosa voando na bolha de sabão, Búzios, Guarapari, minha arte, meu braço, uma parada meio assim muito louca. Pensei, agora eu vou apagar. Cara, ainda demorou quase uns 6 minutos para me anestesiar. Aí você vê a diferença do que é aplicar uma anestesia em elefante. E aí foi aquela coisa, depois eu apaguei e dali veio o editor da vida e... 2000 anos depois. Voltei. A sensação também foi muito ruim na hora de voltar, porque você tá com o seu cérebro praticamente sem nenhum estímulo
e quando você retorna, basicamente, você imagina ter todos os estímulos simultaneamente, é tudo muito rápido que entra na sua cabeça, e ao mesmo tempo eu comecei a sentir dor na barriga, principalmente na área dos pontos e no dreno. Os gases estavam realmente incomodando, a barriga estufada, sabe? Bem esticada. E eu ouvi a voz do médico perguntando como é que eu estava. Eu falei que estava bem, mas estava sentindo bastante dor. E aí ele me passou um remédio, o que me ajudou bastante. E eu fiquei naquela flutuação entre acorda e apaga, acorda e apaga. Uma observação, eu estava no CTI nesse momento. O médico me falou, você está no CTI, você veio direcionado para cá por causa da sua apneia severa que você tem. Então você precisa ficar aqui para ser monitorado, porque como você está com uma anestesia muito profunda, isso pode acarretar possíveis problemas. Por isso a gente trouxe você para o CTI. Eu lembro também que a anestesista tinha comentado comigo dessa possibilidade. Então eu estava mais tranquilo. Meu pai passou lá, eu lembro dele, da presença dele, de falar com ele, mas quase que como um sonho. Quando o médico falou para mim que eu estava no CTI, ele disse que eram 7h30 da noite. Então a cirurgia começou ali por volta das 4 da tarde, deve ter terminado por volta das 7, e umas 7h30 eu estava ali no CTI. Mas só às 11 eu consegui ter consciência das coisas. Eu tive um ótimo atendimento no CTI, eu consegui dormir a noite quase toda, né? Claro que não foi tão agradável, porque eu não podia virar, não podia sair daquela posição. Vira e mexe, vinha alguma enfermeira fazer algum procedimento para me avaliar. O máximo que eu senti, além das dores no sábado, foi um pouco de sede, mas eu não podia beber água nem nada. Então uma dica que eu dou aí para vocês, quando eu estava com muita sede, eu pedi para a enfermeira se ela podia me dar gaze com um copo d'água, onde eu molhava a gaze e botava aqui no lábio, apertava, né, para encharcar o lábio e a língua, mas sem beber água, né? Isso ajuda bastante aí essa sensação de sede. Então, quando eu estava com muita sede, a boca ressecada, eu fazia isso e ajudava bastante. E aí no domingo eu acordei, ainda com essa restrição, ainda utilizando essa gaze com água. A médica passou, era por volta de umas 8 e pouca da manhã, para me avaliar e falou, você agora vai passar por um processo onde vai tomar banho, vai caminhar e vai fazer uma fisioterapia. A fisioterapeuta vai passar aí para levar você para caminhar e fazer uma fisioterapia. E você tem que começar a tomar o azul de metileno, para a gente fazer o teste aí, ver se está tudo ok com a sua cirurgia. O azul de metileno nada mais é do que uma tinta azul comestível, onde você precisa ingerir para saber se a tubulação tigre nova que botaram em você está tudo ok. Então eu fiz isso. Levantei da cama. Quando eu levantei da cama, sentei na cama, já dei 2 arrotão. Pronto. Tipo monstro. Pô, já ajudou pra caramba, a sensação da barriga estufada já começou a diminuir. Aí eu fui andando até o banheiro, né? Cheguei no banheiro, já soltei um outro peidão. E cara, muito mais alto do que o normal. Eu pensei, a calibragem do gás estava boa nessa bomba, porque o negócio tá saindo com vontade, com potência. Dá aquela vergonha, né, e tudo mais, mas total consciência de que os profissionais que estão ali têm consciência do que você está passando, e você também não deve segurar, porque faz parte, é necessário que você bote para fora esses gases. O lado bom que eu posso dizer para você não tem cheiro, não vem sem cheiro, então é só o barulho mesmo, é só aliviar o psicológico do barulho. Toda vez que eu tinha vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, eu lembrava do Shrek falando: melhor para fora do que para dentro, né? Tomei meu banho, fiz a caminhada depois para os outros lados, fiz alguns exercícios de fisioterapia, sem sentir dores, sentia só incômodo dos gases mesmo, mas nada realmente doloroso. Fui tomando depois a porcaria do azul de metileno. Cara, que coisa horrível. Ter como de jejum da sua cirurgia tinta azul não é nada agradável. Fui tomando e quando foi 2 da tarde eu consegui terminar de tomar o azul de metileno. Aí o médico espera mais 2 horas para poder te avaliar. Quando foi umas 4 e pouca,
O médico passou lá, olhou meu dreno e me liberou. Falou que eu estava de alta do CTI e fui direcionado para o quarto. Meu pai foi chamado, né? Porque no CTI o acompanhante não fica no hospital. Ele teve que voltar para casa, então ligaram para o meu pai de novo para ele retornar para o hospital, porque eu também não posso ficar no quarto sem acompanhante. Tem que ter alguém supervisionando. E aí, assim que ele chegou, eu fui direcionado para um quarto que é até muito mais bonito, muito mais agradável do que o primeiro, que já era bem legal. E nisso eu queria parabenizar a Rede D'Or, uma hotelaria muito boa. Eu operei no Quinta D'Or aqui no Rio de Janeiro, mas já sei que os outros hospitais têm uma qualidade, um padrão bem similar. E aí eu fui pro quarto com meu pai, cheguei lá, dei um pouquinho de caminhada, em vez de ficar deitado, fiquei sentado na cadeira um pouquinho, né? Até para facilitar aí, sair os gases e tudo mais. E chegou a minha primeira refeição, né? Entre aspas, refeição. Foram 6 copinhos de 50 ml, cada um, 3 com água de legumes, e é literalmente água de legumes. Pegam os legumes, cozinham, e aí catam ali, ó, na aguinha que o legume foi cozido e levam para você. É horrível, tá? Se prepara. É horrível. E outros 3 copinhos de um suco, quase refresco de pera. Eu fui tomando aos pouquinhos, comecei pela água de legumes, e aí fui alternando com um suquinho de pera, né, para essa coisa do salgado e doce facilitar um pouquinho. Eu não senti fome em nenhum momento, nem antes nem depois. Eu só realmente fui tomando porque tinha que tomar, né? Mas quando chegou a 2 copinhos de cada um, eu parei. Eu não consegui mais, estava me sentindo muito estufado e achei que a partir daquele momento eu já estava começando a ficar um pouquinho enjoado. Achei que não era melhor não continuar, não forçar e parei. Depois eu fui no banheiro e aí eu fui fazer um xixi e, cara, xixi azul, marinho, escuro, né? Aquele azul de metileno todo que eu tomei começando a sair pela urina. É legal que você consegue ver que tudo que você tomou está saindo na urina, mas o seu dreno continua vermelhinho ali, bonitinho, está tudo ótimo. Quer dizer que as tubulações tigres estão bem seladas, está tudo colocado direitinho e que agora é só a recuperação mesmo. Na segunda-feira eu recebi a alta ainda de manhã, né? Os primeiros procedimentos foram bem cedinhos, vieram trazer meu de jejum, mais uma vez 6 copos de 50 ml, só que agora 3 de suquinho de pera e 3 de maçã. E aí eu descobri que realmente que eu gosto de pera. O suquinho de maçã nem achei tão legal, eu achei super sem graça, mas o suquinho de pera até que foi de boa. Eu consegui tomar os 3 de pera e consegui tomar 1 de maçã. A médica passou, me avaliou, conversamos e tal, ela me avaliou. E achou que eu estava muito bem e passou toda essa orientação para o meu cirurgião, que também deu o ok dele e eu recebi a alta. Antes de eu sair do hospital, a enfermeira veio e trocou os meus curativos, fez a limpeza no dreno, trocou o curativo. Se você quer saber mais sobre esse assunto do dreno e dos pontos, bota aí no comentário abaixo. Curativos feitos, tudo organizadinho, papelada toda certa, liberado para casa. E lá fui eu, né, meu Uber hospitalar, para fora do hospital, e depois rumo ao lar docilar. E a minha segunda-feira terminou basicamente nisso, né? Fiquei deitado, levantado, um pouquinho sentado, vi um pouquinho de TV e tentei dormir cedo, porque apesar de ter sido tranquilo, a vida hospitalar dá uma cansada. E é isso, galera. Se esse vídeo está contribuindo para você de alguma forma, está te ajudando nesse processo, talvez de pré-operatório, de entender como funciona, entendendo um pouco mais da realidade de um bariátrico, não deixa de deixar o seu joinha. Se inscreve aí também no canal, que vão vir outros vídeos, vai vir a parte 2 desse vídeo e outros vídeos ainda mais interessantes com conteúdos sobre a bariátrica, sobre emagrecimento, esporte e muito mais. E compartilha com outras pessoas que talvez tenham a curiosidade de saber mais sobre a bariátrica, beleza? E assim eu fecho do pré ao pós-operatório, logo no início da primeira semana de bariátrico, e a gente vai para a parte 2. Te espero lá. Até a próxima. Ossi!